Nesta aula, aprenderemos a conjugar os verbos no passado. Existem dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares seguem um padrão na formação do passado. Esse padrão é determinado pela letra ou letras finais. Vamos entendê-los, então. Em verbos regulares terminados em Y, acrescenta-se o final ed. Então, eu tenho ali stay. Com o final ed, eu terei stayed. Em play, eu terei played. Em enjoy, eu terei enjoyed. Um exemplo. She stayed late. She stayed late. Ela ficou até tarde. Para verbos regulares terminados em consoante mais y, retiramos o y e acrescentamos o final ied. Então, eu tenho ali cry, eu tiro o y, eu tenho então cried. Em try, eu terei tried. Em carry, eu terei carried. Você pode perceber aqui que o final ied aqui ficou diferente em algumas palavras. Em uma aula futura, estudaremos o som ed no final dessas palavras. Vamos ver um exemplo. I tried to control your gift. I tried to control your gift. Eu tentei controlar seu dom. Em verbos regulares terminados em consoante mais vogal mais consoante, repete-se a última consoante e acrescenta-se o final ed. Então, eu tenho ali plan, ou seja, o L, que é uma consoante, o A, uma vogal e mais uma consoante, a consoante N. Então, eu repito essa consoante N e acrescento o final ed. Então, eu tinha plan, agora eu tenho planned. Em stop, eu terei stopped. Em defer, eu terei deferred. Um exemplo. I stopped for lunch. I stopped for lunch. Eu parei para o almoço. Continuando. Para verbos regulares terminados em E, acrescentamos o final D. Então, eu tinha hope, com o final E, agora eu tenho hoped. Eu tinha hate, agora eu tenho hated. Aqui, novamente, uma diferença no som do final ed. Eu tinha love, agora eu tenho loved. Um exemplo. I hated my wedding. I hated my wedding. Eu odiei meu casamento. Continuando. Para todos os outros verbos regulares, acrescentamos o final ed. Então, eu tinha ali walk, com o final K, eu terei walked. Eu tinha watch, com o final CH, eu tenho watched. Eu tinha push, com o final SH, agora eu tenho pushed. Um exemplo, I walked away. I walked away. Eu fui embora. Os verbos irregulares não seguem um padrão ou regra de formação do passado. Isso significa que você terá que aprendê-los aos poucos, seja praticando, seja pesquisando ou usando-os. Aqui alguns exemplos de verbos irregulares e sua formação no passado. Então, eu tenho ali o verbo to go, que é ir. No passado, ele terá a formação went. Um exemplo, she went home. Ela foi para casa. Eu tenho o verbo to drive, que é dirigir. No passado, ele terá a formação drove. Um exemplo, I drove all night. Eu dirigi a noite toda. E para finalizar o nosso último exemplo, eu tenho o verbo to eat, o verbo irregular to eat. A sua formação no passado será ate. Um exemplo, I ate an apple. I ate an apple. Eu comi uma maçã.